E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Boa tarde para todo mundo. Bom dia, boa noite. Galera, é o seguinte, nós vamos, como eu comentei com vocês, a gente vai dar continuidade nas nossas aulas de tópico para ver os princípios de treinamento esportivo, né? Eu acho importantíssimo a gente saber quais são os princípios que regem. Quando a gente fala de musculação, a gente precisa saber desses princípios, tá? Então, na aula passada a gente viu princípios do treinamento esportivo, a individualidade biológica, e hoje nós veremos o princípio da adaptação, tá? Um princípio extremamente necessário para quem quer treinar ou quem pensa em treinar, beleza? Então vamos lá, vamos conceituar esse princípio, tá, pessoal? Então podemos dizer que o princípio da adaptação é um dos princípios da natureza. Por que da natureza? Porque todo organismo, pessoal, ele precisou se adaptar. Todo ser vivo ele precisou se adaptar devido a uma série de fatores: clima, tempo, questão de alimentação, tá? Então, se não fosse a capacidade de adaptação e intensidade, várias espécies de vida não teriam sobrevivido. Foi o que eu falei. Esse princípio de adaptação está no organismo, não está no ser vivo. Ele precisa se adaptar para enfrentar novas situações, certo? E no caso do treinamento não é diferente. A gente vai ver isso, tá? Então, de acordo com o Hennick, a adaptação é a lei mais universal e importante da vida, pessoal. As adaptações biológicas apresentam-se como mudanças funcionais e estruturais em quase todos os sistemas, né? Então, a gente precisa de adaptação. Nosso organismo ele está sempre se adaptando a qualquer enfrentamento que a gente possa passar. Nosso organismo ele vai sempre tentar se adaptar para conseguir se manter vivo ali, certo? Sobre adaptações biológicas no esporte, entende-se as alterações dos órgãos, dos sistemas funcionais que aparecem em decorrência das atividades psicofísicas e esportivas. Vou dar um exemplo para você, pessoal. Quando a gente faz alguma corrida, a gente está lá correndo, pá, pá, o que meu organismo vai fazer? Ele vai vasodilatar, minhas veias vão se expandir para correr mais sangue ali, tá? Para correr mais fácil, para conseguir fazer aquela atividade melhor, né? Com mais facilidade, certo? Minha pressão vai subir porque eu estou fazendo meu coração acelerar, meu coração tem que acelerar para bombear aquele sangue. Então isso tudo é uma adaptação que o nosso próprio organismo ele faz, tá? Vamos lá, essa adaptação, pessoal, ela está relacionada diretamente com o estresse que a gente dá. Quanto maior for o estresse, né, em determinado tipo de treinamento, melhor vai ser aquela adaptação, tá? Só que tudo tem um limite, né? Tem que ser um estresse adequado para que o organismo possa se adaptar. Então, se eu não tiver o estresse, pessoal, eu não consigo me adaptar. Por quê? Meu organismo não precisa se modificar para nada, para nenhuma situação. Se eu tiver falei do exemplo da corrida, do bombeamento do coração. O que acontece? Se eu não corro, meu coração não precisa bater mais rápido, ele não precisa se adaptar àquela situação, né? Então, preciso ter esse estresse. Quando a gente fala em estresse, pessoal, a gente vai lembrar de quê? Gravem isso. Homeostase. O que é a homeostase, pessoal? É o meu estado de equilíbrio, né? Quando eu estou totalmente equilibrado, com meus padrões fisiológicos totalmente normais, eu estou em homeostase. E a adaptação, o que acontece? Eu entro com o estresse, eu coloco o estresse no meu treinamento, o que vai acontecer? Eu vou sair do meu estado de homeostase. Para quê? Para eu me adaptar, para o meu organismo conseguir me adaptar, tá? Importante lembrar, pessoal, fazendo um link aqui com a aula passada, que essa adaptação é diferente de indivíduo para indivíduo, tá? Os princípios eles estão internamente interligados, eles estão interligados. Um princípio depende do outro, tá? Então vamos só definir a homeostase com o autor do Cannon aí. É um equilíbrio estável do organismo em relação ao meio ambiente, né? Qualquer alteração ambiental, estendendo-se em estímulos de calor, estímulos físicos, emoções, infecções. Então, vou te dar um exemplo aqui de uma infecção. Quando você toma uma picada de mosquito, um exemplo, se você tem alergia, o que seu corpo vai fazer? Seu corpo vai te notificar.
você vai empolar, ou você vai, aquele lugar onde você levou a picada vai ser inchado. Por quê? Porque seu organismo precisa se adaptar àquilo ali. Então ele manda um sinal para o seu corpo. Quando tem aquele inchaço, aquela vermelhidão, o que acontece? É o organismo tentando trabalhar e conseguir vencer aquela infecção. Isso é um princípio de adaptação, tá? O organismo ele se modifica, beleza? Então vamos lá. E para ter uma adaptação adequada, pessoal, quando a gente fala em musculação, que é o nosso tema, o que a gente precisa fazer? A gente precisa dar estímulos, mas esses estímulos eles precisam ser corretos, né? Eles precisam ser no ponto certo. Então vamos definir esses estímulos, tá bom? A gente tem estímulos médios, né? Não acarretam estímulos débeis, não acarretam consequências. O que é aquilo? Vamos dar um exemplo na musculação. Se eu estou fazendo lá o supino, né? Para peito. Estou lá. Se aquela carga que eu tiver, se aquele volume, se aquela intensidade for irrisória, for quase nenhuma, não vai acarretar nada, não vou ter adaptação nenhuma. Pulando do débil, a gente tem o estímulo médio, que eles apenas excitam. Vou te dar um exemplo. Lá no supino, eu estou lá, eu coloco uma carga bacana, só que a minha intensidade ela é fraca. Então, quando o meu organismo começa a entender que ele está treinando ali, eu finalizo aquele estímulo. Aquele estímulo só excitou o meu corpo, só excitou minha musculatura. Aí a gente vem para o estímulo médio para forte, que é o correto. É onde vai provocar as adaptações. Eu coloco a carga, eu faço o movimento, e quando o meu organismo entende que está fazendo movimento, eu continuo. Então, quer dizer, meu organismo precisa se adaptar para conseguir continuar fazendo o exercício. Isso é adaptação. E a gente pula para o estímulo muito forte, né, que ele acaba causando lesão. Então, eu faço o exercício, estou fazendo corretamente, meu organismo entendeu o que eu estou fazendo, só que meu organismo se cansa e eu continuo naquilo ali. Então, aquele movimento repetitivo vai causar dano. Se eu continuar estimulando, demais causa dano, tá, pessoal? Então, a gente tem uma adaptação geral, né, que é o estresse, ou síndrome da adaptação geral. É a reação do organismo aos estímulos que provocam adaptações ou danos, sendo que esses estímulos são denominados agentes estressores ou estressantes, né? Foi o que a gente falou, que é preciso ter um estímulo, preciso ter um estresse, o meu organismo se adaptar, tá? E essa adaptação, pessoal, ela é dividida em 3 fases, tá? Quais são essas fases, pessoal? A fase de alarme, né? Reação de alarme, a fase de resistência, tá? E a fase de exaustão. Qual que seria melhor para o nosso treinamento, pessoal? A fase de resistência, que é justamente para o meu organismo conseguir se adaptar, tá? Vamos definir cada uma delas. A fase de reação, pessoal, os mecanismos auxiliares são mobilizados para manter a vida ávida, a fim de que a reação não se dissemine. É caracterizado pelo desconforto. Então, quando eu começo ali, nunca fiz musculação na vida, eu vou e entro para uma academia. Aquelas primeiras semanas ali são aquela reação de alarme, né? Meu organismo entender que eu estou dentro da academia, é aquela fase de desconforto. Quem já começou a academia vai entender que nas primeiras semanas, primeira e segunda semana, tem uma dor a mais do que nas outras, porque meu organismo está se adaptando, uma reação de alarme, tá? E a fase de resistência, a fase de adaptação. Quando eu passo ali mais um tempo, meu organismo começa a se adaptar, começa a entender que tem que trabalhar diferente para conseguir manter, para conseguir se adaptar, tá? Caracterizado pela dor e pela ação do organismo resistindo ao agente estressante inicial. Então, quer dizer, eu recebo o estresse, mas eu consigo vencer esse estresse, tá bom? E fase de exaustão, pessoal. Qual que é essa? Em que as reações se disseminam em consequência da saturação dos canais apropriados de defesa, apresentando como uma característica a presença do colapso, podendo chegar até a morte. Aqui até a morte é demais, né, pessoal? O que acontece? Quando eu continuo treinando, tá beleza, eu me adaptei, passei da fase de adaptação, né? Fase de resistência. Só que o que acontece? As cargas que eu coloco ali naquele treinamento são a mais do que o meu organismo consegue se adaptar. Então, o meu organismo entra em exaustão, não consegue mais fazer aquilo ali, tá? No caso da morte aí, são em outras atividades, certo? Beleza, pessoal? Então, eu preparei para vocês 4 perguntas, tá? Vocês vão assistir o vídeo, vão conseguir responder, bacana. Mas tem um texto também para auxiliar vocês a responderem.
beleza? Então na próxima aula a gente vê outro princípio. Espero que você tenha entendido aí o que é o princípio da adaptação. Valeu, pessoal!